Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. O item que nós estamos estudando é Escolha das Provas, questões de hoje, 261, 262 e 262A, 261, 262, 262A. Livro da editora M, que nós estamos utilizando como a tradução é desse livro. Se você puder compartilhar esse vídeo, não tem fins lucrativos, você vai estar apenas ajudando a divulgar a doutrina espírita. Se puder utilizar como estudo também aí na sua instituição, fique absolutamente à vontade. Perguntas que vocês tiverem, podem fazer lá nos comentários do YouTube e do Facebook, eu leio todos e respondo lá, tá bom? 261. Nas provações a que deve submeter-se para chegar à perfeição, o espírito deve experimentar todos os tipos de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que lhe possam provocar o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc.? Resposta: certamente não, pois sabeis que há quem tome desde o início um caminho que o livra de muitas das provações. Mas aquele que se deixa levar para um mau caminho corre todos os riscos desse caminho. Um espírito pode, por exemplo, pedir a riqueza e essa ser concedida a ele. Então, de acordo com seu caráter, ele poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se aos prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele deverá passar obrigatoriamente por todas essas tendências. Na realidade, nós só colhemos aquilo que a gente plantou. Fábio, mas como que eu vou saber que eu não sucumbo à sensualidade, que eu não sucumbo à avareza, se eu não for colocado nessa situação? Bom, veja bem. Quando nós estamos no mundo primitivo, nós não temos nem provas e nem expiações. E são muitas encarnações, incontáveis encarnações no mundo primitivo. Incontáveis mesmo. E aí, toda vez que a gente comete um erro lá, a gente aprende que aquilo é errado. Então, quando a gente chega no planeta de provas e expiações, a gente já tem na consciência tudo que é certo e tudo que é errado. Certo? Tudo que é certo e tudo que é errado. Então, no mundo primitivo, a gente está lá na época das cavernas, por exemplo, e aí eu quero a mulher que o outro tá junto, eu vou lá e pego uma pedra e maio na cabeça dele para ficar com a mulher. Quando eu sair do corpo, eu vou aprender, olha, o que você fez é errado por causa disso, 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 tem essas consequências, assim, 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 assim. Eu só vou fazer de novo pelo meu livre-arbítrio. E aí eu vou aprender de novo, vou ser instruído de novo quantas vezes forem necessárias, igual se faz com criança. Certo? A criança não comete um erro, a criança não sabe o que está fazendo. Nós, no estágio de mundo primitivo, nós não sabemos o que estamos fazendo, então nós estamos aprendendo. Quando você ensina a criança, olha, não pode fazer isso, então a criança pega tem um cachorrinho em casa, a criança pega o cachorrinho e começa a apertar o pescoço do cachorrinho, que ele começa a agonizar, tadinho. Ela não sabe a força que tem. Então ela fez aquilo lá, você vai, explica, não pode, porque isso acontece assim, 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 e você instrui a criança. Certo? Você instrui a criança. Se a criança não tem a índole ruim, ela não vai fazer de novo. Ela só vai fazer de novo se aquilo deu prazer a ela. Se ela queria ver como que o outro sofria, como que o cachorro sofria, por exemplo. Tá? Às vezes a situação da criança brincando com um pintinho, né? O pintinho acabou de sair do ovo ali, tá todo bobinho ainda, a criança pega e matou o pintinho. E aquilo causa um sofrimento na criança. Como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Não foi intenção. Foi uma vida que se perdeu? Foi, mas não foi intenção. Então tem todo um ensinamento. É diferente daquele que fica olhando pro pintinho até ele morrer e falar, morreu. Isso já tem traço de psicopatia. O que eu quero mostrar dessa diferença? Quando eu descubro que aquilo que eu fiz é errado e não quero mais fazer, ótimo. Eu estou evoluindo, eu estou no caminho do bem. Não preciso passar pelas circunstâncias todas daquela situação. Não preciso sofrer na pele aquela situação. E lembra que se você assistir os outros vídeos, você deve se lembrar que eu falo dos dedinhos.
Erro, arrependimento. Expiação, reparando, é expiação pelo amor. Não tenho sofrimento nenhum, crio aversão e não percebo a prova e não nem preciso da prova na realidade. A prova para mim é mera formalidade, nem preciso passar porque eu já criei a versão aqui dentro, sou incapaz de fazer aquilo, então a prova para mim eu nem vou sentir necessidade de me submeter àquela situação. Então não preciso passar por cada uma dessas tendências, percebe? Quando eu já expio pelo amor, quando eu vou buscando o caminho do bem. Pois sabeis que há quem tome desde o início um caminho que o livra de muitas das provações. É isso. Descobriu que é errado, para de fazer. Expia pelo amor, fazendo o bem para os outros, reparando já o mal que você cometeu, e não há necessidade nenhuma de ser colocado à prova. Então perceba que eu não tenho que sofrer. O sofrimento é porque eu sou rebelde. Eu só sofro porque eu perco as oportunidades de expiar pelo amor. Se eu estou sofrendo, é porque eu perdi a oportunidade de expiar pelo amor. Então eu tenho que criar um pouco de vergonha na cara e parar de sofrer. Ou seja, parar de criar débitos para frente e as expiações que eu tenho, passá-las pelo amor. Não é? Então é minha responsabilidade. Como nós estudamos alguns vídeos anteriores, Deus permite porque é meu livre-arbítrio. Ele respeita o livre-arbítrio. Ele só tira meu livre-arbítrio quando as minhas ações estão atrasando os planos divinos. Aí ele me empurra para frente, tira meu livre-arbítrio e faz alguma coisa para eu evoluir mais rápido. Fora isso, ele respeita o tempo todo. E ele criou a gente dessa forma. Então, é assim que é. Perceberam? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente sabe se é certo ou se é errado. Tudo. Ah, Fábio, mas na época das cavernas não tinha, por exemplo, como dar um golpe golpe de pirâmide na internet. Mas tinha como ser honesto, não tinha? Porque a prova é da honestidade. Certo? As provas aqui que ele coloca são ciúme, orgulho, avareza, sensualidade. As consequências, o modo que eu faço isso, aí varia de tempo para tempo. Né? A avareza há 500 anos era manter as riquezas da época concentradas numa pessoa só e os outros passando fome. Hoje pode ser você especular na bolsa de valores e ter um monte de bilhões de reais na conta com um monte de gente passando fome. E a sua família passando por privações. Como há muitos casos. Inclusive tem um caso famoso na internet que a família nem sabia que o sujeito era bilionário. Vivia uma vida simples, que a mesada dela era R$ 300 para ela, quando ela ia na faculdade, ela tinha R$ 300 por mês de mesada, e o pai é bilionário. Ela descobriu por uma revista, quando ela passava na banca, e viu que o pai era um dos maiores bilionários da cidade de São Paulo, na realidade do Brasil. E ele não tem nada, nem um carrão de luxo ele não tem. Ah, Fábio, mas carrão de luxo não é ostentar? Não, é girar a roda da economia. Ele tem dinheiro guardado no banco, investido em ações. É isso que ele tem. Ele está em tudo quanto é podcast falando lá. Não, eu investo aqui, eu tenho dinheiro lá que eu só vou poder mexer daqui 2 anos e não sei o quê. Tenho não sei quantos milhões que estão investidos assim. Isso aí não gera emprego, não gira a roda da economia, não gira bem-estar nem para ele. Porque quando você tem o bem-estar na sua família, você tem funcionários que você paga bem, pagando honestamente, né? Você tem as coisas que você compra que movimenta o mercado, que precisa fazer mais, que precisa fabricar mais, que precisa de mais emprego, sucessivamente assim. Então gira uma roda da economia. Ele não gira. Isso é avareza. Hoje em dia sim, mas a avareza podia ser de outra forma. Né? Ah, eu tenho os pés de manga estão na minha propriedade. Vão cair e vão estragar e eu não vou dar para ninguém. Se entrar alguém aqui, eu mato. Isso é avareza. Em outra época, né? 262. Como o espírito em sua origem, como o espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Perfeita pergunta. Deus supre sua inexperiência, traçando-lhe caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Porém,
pouco a pouco, ele, Deus, o deixa livre para escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. E então, muitas vezes, o espírito se desvia do bom caminho, preferindo o mal, se não escuta os conselhos dos bons espíritos. É o que se pode chamar a queda do homem. Certo? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. São muitas encarnações em mundos primitivos que a gente foi aprendendo o que é certo. E no começo do mundo de provas e expiações, a gente tinha, como eu disse em outros vídeos, alguém fazendo o nosso planejamento encarnatório. Alguém muito mais evoluído. E quando eu consigo evoluir, eu realmente começo a fazer, então, as escolhas do meu planejamento encarnatório. Deus supre sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Basicamente é isso, tá bom? 262A. Quando o espírito usufrui de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode ser-lhe imposta pela vontade de Deus como expiação? Resposta: Deus sabe esperar. Ele não apressa a expiação. No entanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe poderia ser mais salutar, e também quando Deus vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e crescimento, ao mesmo tempo que lhe serve de expiação. Não tem destino, Deus interfere com uma encarnação compulsória quando eu estou atrasando demais a minha encarnação, a minha reencarnação, quando eu estou atrasando demais os planos divinos lá na frente, quando eu for espírito perfeito, aí há um determinismo. Fora isso, Deus não tem pressa. Outro detalhe importante. Via de regra, o Fábio falou que toda vez. Não, via de regra, as nossas expiações e as nossas provas são parceladas. A gente não tem condições de pagar tudo numa encarnação só. Então, por exemplo, nessa encarnação aqui, eu não sei quais são as vidas que eu estou reparando nessa encarnação. Mas vamos brincar, que eu soubesse, vamos imaginar. Então, é uma vida de 1700, uma vida de 1500 e uma vida de 1300. Um exemplo, tá? Só para brincar. Então, nessas 3 vidas, eu cometi erros comuns entre elas, semelhantes entre elas, e nessa encarnação, então, eu peguei os erros da encarnação de 1700, de 1500, de 1300 e criei um plano encarnatório, um planejamento encarnatório, para eu expiar esses erros e alguns outros eu me colocar à prova, certo? Então, se eu fizer uma regressão, eu não vou vir na vida que eu tive, por exemplo, no século XVIII, não, no século XIX, em 1800. Eu vou voltar para a vida de 1700. Se eu vou regressar mais, vou voltar para a vida de 1500. Se eu regressar mais, vou voltar para a vida de 1300. Tá? Porque são essas que eu estou vinculado nessa encarnação. E aí, eu vou escolher essas provas e aí vai mandar o meu planejamento encarnatório para Jesus aprovar pela unidade da divina elevação, vai chegar até Jesus e ele vai falar assim, ó, o Fábio não aguenta pagar tudo de uma vez não, vamos parcelar isso aqui? Vamos parcelar em 3 encarnações? E aí parcela em 3 encarnações as expiações. Via de regra é isso que acontece. Na grande maioria de nós, as expiações que nós estamos passando e as provações que nós estamos passando são parceladas, porque nós não suportaríamos, não teríamos condições de passar por tudo imediatamente. Percebeu? Seria mais ou menos isso. Amanhã a gente volta com mais o Livro dos Espíritos, mais uma gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Beijo para você que fica. Tchau.